Vamos trazer primeiro a fala do prefeito, né? E depois a fala da presidente da Câmara, Neném, dessa questão de apresentando o nome, né? A gente no início da semana passada comentamos sobre isso, não estava muito difícil, eu até comentei na época, né? Que estava dando, na minha opinião, bem na cara devido ao apoio dos secretários, de diretores, de funcionários, então todas as imagens a gente acompanhava a equipe junto à presidente da Câmara. Mas vamos ouvir aí o que o prefeito, né, falou e divulgou na última sexta-feira em Ceabra. Solta aí. Bom dia, Ceabra. Me comprometi a apresentar, até o dia de hoje, 8 de dezembro, o nome da pessoa que irá representar a pré-candidatura do Grupo Tigres nas eleições de 2024. Bem, como dito anteriormente, iniciamos esse processo de pré-candidatura com 7 nomes para disputarem o pleito. Durante esse tempo, todos tiveram a oportunidade de construir e consolidar sua imagem perante os cidadãos. A notícia que eu vim trazer e que as pessoas que amam verdadeiramente nosso município tanto esperam é sobre quem nos representará nas eleições de 2024. Após 4 pesquisas, atualmente com cerca de 22% no percentual de aprovação e com um crescimento exponencial, é com imensa alegria que informo que a nossa pré-candidata a prefeita nas eleições de 2024 será a vereadora Neném. Pela primeira vez na história, nós ceabrenses temos a oportunidade de elegermos e sermos governados por uma mulher. Neném é uma mulher forte, determinada, uma mãe e avó cuidadosa que acolherá a todos com muito zelo. Uma mulher negra que veio de família humilde, que conhece a realidade dos menos favorecidos. Passou toda a sua vida no bairro Nossa Senhora das Graças, onde reside até hoje. Neném tem uma história de vida desafiadora, que poderia paralisar muita gente, mas ela é daquelas que nunca desiste. Ao longo desses anos, pude acompanhar todo o seu esforço e dedicação para crescer, aprender e evoluir. Acredito sim que estaremos em boas mãos e desde já peço o apoio de todos. Por fim, eu, Fábio Lago Sul, declaro oficialmente o meu apoio à pré-candidatura da vereadora Neném, ou Nenenzona, como é chamada na zona rural. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muito bem, tá aí a fala do prefeito, né? Na sequência, a fala do prefeito veio pela manhã, no final da tarde, né? Ou já no início da noite, veio a fala da presidente da Câmara. Coloca aí pra gente. Oi, gente, hoje é um dia muito especial. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e ao povo ceabrense pela confiança em mim depositada. Minha vida sempre foi de muitas lutas. E eu sei que de agora em diante não será diferente, mas eu me sinto preparada. A nossa pré-campanha será pautada com muito amor, muito acolhimento e com muito trabalho. Quero agradecer ao Grupo Tigres, me sinto muito honrada pela confiança. Eu sei que muita gente faz piada pela minha forma física, né, pela minha cor, mas isso para mim não significa nada. Quem já passou e passa pelo que eu passei, prefere focar sempre em coisas boas. O maior desafio da minha pré-campanha é mostrar que uma mulher preta está preparada a governar uma cidade como Ceabra. Então é isso, o sentimento hoje é de gratidão, conto com o apoio de todos vocês e espero vê-los nessa pré-campanha. Um forte abraço. Muito bem, esse foi o vídeo aí da presidente da Câmara, a vereadora Neném, né? Que agora volta Nenenzona. Era Nenenzona antes, na época de vereadora, virou presidente da Câmara, veio Neném e retorna agora a Nenenzona. Ela falou que tem alguns desafios, mas eu acho que o principal desafio de momento que vai ter é manter o grupo unido, né? Manter o grupo junto. Esse aí é um dos principais desafios no dia de hoje. E a gente fica se fazendo algumas perguntas, pois não, antes de começar tudo, só para mim não esquecer, você acha que essa pausa, nesse recesso na Câmara, facilitará esse processo de manter o grupo unido?
Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Ou não faz diferença, só não, pra me entender. Porque o diálogo político ele não gera ali na Câmara, né? Muitas vezes gera no fundo do quintal de cada um, através do telefone. Né? Mas eu digo pela questão de que foi muito atuante o uso da tribuna livre, principalmente aí com indicações de alguns vereadores que se manifestassem aqui de acordo com alguns projetos que até então alguns consideravam-se de cunho político, outros de interesses próprios, para benefício, enfim. É isso que eu lhe digo, por causa desse recesso. São muitas perguntas no ar. Aqui eu sou mais, eu tô mais para perguntar do que para responder, mas concordo que você também está fazendo uma pergunta. Exatamente. E eu também vou deixar alguns questionamentos no ar. E a gente vai ficar por dentro disso no decorrer dos dias ou no decorrer dos meses, né? Como é que fica o desenho político a partir de agora, né? Você tem a indagação, Jorginho, que era pré-candidato dentro do grupo, e essa pergunta ela é pertinente, porque ela dentro do grupo. O Léo Ataíde era pré-candidato dentro do grupo. Giovanni também. Marinho também. Manuela também. Todos esses eram pré-candidatos dentro do grupo. Correto. Só que o grupo já tem o seu pré-candidato, que seria a Nenenzona, agora presidente da Câmara de Vereadores. E o questionamento vem. Jorginho vai seguir o grupo ou passa a ser um novo pré-candidato? Porque não é simples assim, aqueles que imaginam. Fala, não, o Jorginho é pré-candidato. A Manuela Leite continua sendo pré-candidata, porque a gente sabe que tem as vagas, os cargos na prefeitura. Correto. Como é os cargos do governo do estado, os cargos do governo federal. Porque a partir do momento que o grupo, que o prefeito vem a público dizer a nossa candidata, a candidata do Tigre é a Nenenzona, a partir do momento que alguém do grupo fala, eu continuo candidato, peraí, mas tu vai segurar a sua onda? Porque o grupo aqui tá fechado é esse. E aí, como é que vai ser fora? Outra indagação, que é claro, a gente vai ter uma entrevista ou um momento de papo com o Jorginho, para a gente entender se a pré-candidatura dele continua, mesmo com a pré-candidatura da Neném sendo anunciada pelo prefeito. Dentro do grupo da situação. Dentro do grupo da situação. Para ficar claro para os nossos ouvintes. Outra pergunta também, dentro do grupo... Não, dentro do grupo da situação não é, porque o grupo da situação já tem a Nenenzona. Que a candidata oficializada pelo prefeito dentro do grupo da situação. E agora a pergunta é, aqueles que se apresentaram como candidatos ou pré-candidatos dentro do grupo da situação, irão manter as suas candidaturas, as suas pré-candidaturas? Principalmente Jorginho, porque tinha uma colocação interessante, né, nas pesquisas que foram apresentadas, e a Manuela Leite, não pela colocação, porque está chegando agora no cenário, mas pelo sobrenome Leite, que é um nome forte. Só que aí muitos falam, Manuela Leite vai ser a candidata a prefeita. Só que, gente, tem que voltar e pensar. Cajado é um apoio importantíssimo para o grupo. Você entendeu? Então não é simples assim. A Manuela Leite vai sair candidata. E referente a Manuela, tem que ver a questão do irmão que é vice-prefeito, essa questão da Não, mas ela pode ser candidata a prefeita. Ela não pode ser vice. Isso, era isso que eu queria colocar, Neto. Ela não pode ser vice, ela já tira uma opção a menos. Isso, vice não Só pode. resta ela ser candidata a prefeita. Mas porque aí vem o questionamento. Porque se especulou nas redes sociais, muito, né, do que eu pude acompanhar em alguns grupos, essa questão dela compor alguma chapa na condição de vice. Ou seja, não pode. Não pode, por conta da nossa legislação eleitoral, muitas pessoas não se atentaram a isso, ou é importante trazer essa informação. Isso, Manuela não pode ser candidata a vice de ninguém, tá? Porque Marlon Leite já está há 8 anos aí como vice do atual governo. Então Manuela pode ser candidata a prefeita, mas o questionamento que eu faço é, Manuela tem condição de ser candidata a prefeita sem um apoio do Cláudio Cajado? É um questionamento, porque Cláudio Cajado hoje mostra-se, segundo o próprio prefeito, nas pesquisas que foram realizadas, tem uma do Cláudio Cajado, segundo o prefeito, eu estou trazendo uma análise daquilo que é apresentado, aquilo que não é apresentado eu não sei. A gente agendou uma entrevista com a Manuela e a gente ainda não teve essa entrevista. Então, seria interessante a gente sentar com a Manuela ou com um grupo de Dalvo para entender o que é que se pensa. O que eu estou trazendo aqui é aquilo que a gente recebe como informação. Correto. Então, as informações últimas que a gente tem é, Jorginho era pré-candidato. Ele vai continuar sendo pré-candidato? Interrogação. A Manuela vai continuar sendo pré-candidata? Outra interrogação. Isso. E a interrogação que muitos acham, não, a Manuela vai rachar com o grupo. Mas vai rachar com quem? Porque o 55 que estava indo em contra a Dálvio, que é o PSD, Rochinha na última hora tomou. Correto.
Então, são questionamentos, não está fácil também, se o grupo de Dálvio for pensar não vamos ser... Não é simples assim. Né? Naquele período, quando o Dálvio ganhou do José Carlos, é importante a gente lembrar que Zé Carlos ganhou com o apoio de Dálvio e Dálvio tinha um apoio de Cajado. A pergunta é, se Dálvio sair do grupo, Cajado vem junto? Sim, viu, gente? Porque até o momento ninguém saiu de lugar nenhum, é só especulação para as pessoas não acharem. Então, até o momento, até agora, o grupo está junto. Então, são esses questionamentos que a gente faz. Então, se Cajado acompanhar Dálvio, até por conta dessa ligação histórica, assim podemos chamar, né, Erisvaldo? Cajado iria deixar o seu principal aliado político, que é o prefeito, sem o apoio, porque de uma certa forma interferiria diretamente em uma relação muito boa, que é essa relação que existe entre o prefeito da cidade de Ceabra, Fábio Miranda, com o deputado Cláudio Cajado. Aí eu dou minha opinião, acho isso difícil acontecer. Eu vou com a sua mesma opinião. Eu acho também acho muito difícil. A relação de Fábio com Cajado é muito forte. Ganhou muita força nos últimos 7 anos. Correto. Então é inegável. É essa questão é o que a gente comenta, né? É isso, a gente pode até discordar de algumas medidas de Cajado a nível federal, mas a nível da política local a gente não pode tapar o sol com a peneira e não dar visibilidade a essa relação que tem se fortalecido cada vez mais, a relação entre Cajado e o atual prefeito de Ceabra. Ou por isso, caso aconteça esse racha, é muito difícil que Cajado vá acompanhar o grupo de Dálvio pelo cenário que vem apresentando atual. E o apoio dele. A gente tem muito cuidado com essa questão, porque o pessoal grava e tal, mas pelo cenário atual... De momento. A gente não pode esquecer que o Djalma sentou nessa mesa. Sim. E Djalma falou que os prefeitos da região foram em rumo a ACM Neto a pedido de quem? De Cajado. Isso. Então, Cajado está com uma relação forte aqui na região com alguns gestores. Djalma é um, Fábio é outro. Tem, por exemplo, de Itaberaba, foi a ACM Neto a pedido de João Leão. Isso. Devido ao partido. Correto. Então, gente, vamos... É uma análise de momento. A gente está em 11 de dezembro, a gente sempre brinca que a política... água para passar debaixo dessa ponte. É isso, a política como as nuvens, tudo pode acontecer. É muito dinâmica. É muito dinâmica, mas hoje o cenário apresenta hoje o Cláudio Cajado, que é um nome forte na região, junto com o Fábio. Não só na região, né? Ele tem influência também dentro do governo federal, independente de governo. Mais forte ainda na região. Ele é o deputado da região. Com certeza. Eu dou como destaque aqui na região que ele é o deputado mais presente na região. Conseguindo trazer algumas emendas e com isso fortalecendo alguns prefeitos, justamente por conta da influência que ele também tem dentro do governo federal. Então as perguntas elas vêm no ar, mais do que respostas, a gente aqui está mais fazendo indagações. Aguardar do que vai acontecer. Então, mas é um cenário interessante, mas tem algumas questões, como o professor disse, alguns cards que a gente viu, que não tem condição de acontecer. Manuela vice não acontece, porque a lei não permite. A Manuela só pode ser candidata a prefeita. Mas o questionamento vem. Ela é candidata a prefeita sem o apoio do Cajado? Teria força? Para emplacar uma candidatura? É isso, são os questionamentos que a gente vai estar fazendo lá pela frente. Aqui a gente mais pergunta, tá? E sentando com cada político a gente vai tendo mais ou menos uma base. Nerisvaldo, você tem noção do desenho do que vai acontecer? Eu tenho, mas eu não vou estar falando aqui porque... eu vou adiantar processos e não é de minha conta, né? Daqui a pouco assim, faz igual o pilhado, dá errado. Correto, Nerisvaldo. Agora sim, é importante dizer que a candidata da Câmara, qual foi apresentada pelo prefeito Fábio como a candidata do grupo da situação, ela vai precisar lidar aí diretamente com a rejeição e o desgaste que o prefeito Fábio tem, que é um desgaste normal, uma rejeição normal entre aspas, porque é normal para todos os prefeitos aí que estão no segundo mandato, quem tem 8 anos diante da máquina pública tem esse desgaste.
desgaste, todos os políticos passam por esse desgaste e, querendo ou não, na minha opinião, é uma opinião bem pessoal, essa indicação da Nenê como a candidata da situação, ela tem uma representatividade muito maior da imagem do próprio prefeito do que do próprio grupo. Acho que você deixou isso bem claro agora, Neisvaldo, a partir do momento que você traz essa diversidade que o grupo da situação é composto, porque o grupo da situação, ele tem uma grande diversidade. Quando eu digo diversidade, é os lados, as ideologias, as alas, as alianças que foram estabelecidas nos bastidores, até para que esse grupo se formasse, tivesse essa colisão política, certo? Ou a candidata Nenê, ela vai precisar lidar diretamente com a rejeição de Fábio, que infelizmente vai cair nas costas dela. Por quê? Porque ela é a principal representante, o atual, digamos assim, de momento, porque a gente não pode garantir pelo dia de amanhã, até porque estamos num momento aí de pré-campanha, certo? Nesse sentido da rejeição no que diz respeito ao atual prefeito. Por outro lado, ela traz essa questão mesmo de ser a atual presidente da Câmara de Vereadores. Eu acho que isso tem um peso, Neisvaldo, dentro da política, certo? Até por conta da sua atuação, ainda que essa atuação para alguns tenha sido uma atuação um pouco limitada, mas eu acredito que a grande carta na manga dela aí deve ser muito essa questão que ela deve explorar esse marketing aí de ter devolvido um bom número, um bom recurso público aos cofres no que diz respeito aí esse repasse que a Câmara fez, embora eu particularmente tenha um pé atrás, porque para mim a principal função do Legislativo é fiscalizar, criar as leis e não necessariamente estar fazendo o repasse, embora eu reconheço que esse repasse, essa devolução do poder legislativo para o poder executivo, poder estar investindo em obras é importante, certo? Mas eu tenho um pé atrás nesse sentido e acredito que essa será uma das cartas na manga aí, será um dos marcos utilizados pela Nenê. Agora, algo que eu queria chamar a atenção dos nossos eleitores, de modo geral, até coloquei aqui no meu script, que essa mensagem eu coloquei ontem no meu Instagram. E aí agora eu tô falando para todos os candidatos de todas as cidades, até do território da Chapada Diamantina, já que a gente tem uma grande audiência, que agora nesse momento eleitoral, nesse momento pré-eleitoral, digamos assim, vai ser bem comum, com frequência a gente vê algumas narrativas bem comuns nas redes sociais, ou sendo utilizado por alguns candidatos, e eu peço que os eleitores fiquem atentos ao que vamos encontrar com frequência no período eleitoral. Abre aspas. Eu como mulher preta de origem pobre, eu como homem preto de origem pobre. Utilização de pautas históricas sérias da esquerda. É importante lembrar que essas são pautas, estava comentando com a colega Débora aqui nisso, a gente até concorda, é que muitos candidatos vão tentar tirar proveito dessa situação. Isso é uma ferramenta utilizada pela esquerda historicamente no nosso país. Não estou dizendo que ninguém não possa utilizar esse discurso ou de fato fazer esse reconhecimento identitário no que diz respeito às condições sociais e no que diz respeito à questão racial. Isso inclusive é importante, mas também mais importante é os candidatos que de fato historicamente sempre tiveram compromisso e comprometimento com essas pautas relacionadas à questão social, relacionadas à questão racial, certo? Ao longo do seu período, e não tentar tirar proveito necessariamente dessa narrativa, que é uma narrativa importante, eu reconheço, apenas dentro do jogo do vale tudo para se eleger. Ou você que é eleitor, fique muito atento, porque não basta apenas ser negro, não basta apenas ter origem pobre, não basta ser mulher, não basta ser da comunidade LGBTQIA+, as condições para ocupar determinados cargos políticos precisam ir para além desses requisitos, que é importante. Eu estou aqui para reconhecer, até porque eu sou um dos defensores dessas pautas, mas os eleitores precisam ficar atentos àqueles que vão tentar tirar proveito dessas narrativas que são importantes. Volto a repetir, mas é importante que o candidato ao longo da sua história tenha mostrado identificação ideológica e suas ações sejam condizentes com essas pautas, porque caso contrário será apenas falácias tentando se aproveitar do momento. Acho bom para a gente até ser justo, professor Débora e Bolt, acho que não só nessa pauta, que fica parecendo que a gente só traz a pauta em cima do vídeo da Nenê, né? Isso, eu falei de modo geral. Não, mas é do modo geral, mas acho que seria interessante também, professor Débora, a gente trazer, eu que sou empresário, né? Entendo, porque ficou só na pauta preta e mulher, fica parecendo que é da Nenê. Eu falei a questão, né, de homem e eu também falei a questão de mulher. Mas eu acho que seria interessante a gente ampliar mais, ao invés só da pauta da esquerda. Você pode ampliar. Trazer a pauta, mas seria interessante você também, professor, porque fica parecendo que é só, porque só foi a Nenê que falou isso. Só foi um vídeo da Nenê que falou isso. Eu sou mulher e preta. Mas o meu alerta vai para além do vídeo dela, como eu disse, de modo geral. Mas para quem tá ouvindo, fica parecendo que foi pro vídeo dela. Tudo bem. Entendeu? Eu acho que seria interessante a gente, eu que sou preto, pobre, eu que sou empresário, sei como administrar, sou um ótimo administrador, porque eu administro várias empresas. Acho que é no geral, não só nessa questão de preto, pobre, branco, loiro, empresário. Geral. Né? Porque tem muita gente que é da rede que vai falar, não, eu tenho mais condições
do que João, do que Maria, do que José. Então, nessa questão, a gente vai estar usando essas... para estar preparado, porque não, eu tenho 100 anos de administração, dou mais conta. O Lula, quando foi presidente, né, antes de ser presidente, sofreu muito isso. O Bolsonaro, agora na época, porque não... Então, vários sofrem. Eu vou além daquilo que Correto. você trouxe, abrir um pouco mais para não parecer... Eu acho que a palavra é essa, né, Denis? Ampliar o campo do ponto de vista da representação. A gente só comenta um vídeo da Neném, porque até então eu senti isso. Embora eu tenha dito de modo geral, não me restringi necessariamente ao vídeo dela. Né? Mas eu não falei necessariamente, eu coloquei bem claro. Esse comentário ele é amplo para todos os candidatos de modo geral. Agora, é claro que coincidiu de ser um momento no qual a candidata do grupo da situação apresentou um vídeo e ela traz em sua fala aí essas duas observações, as quais eu coloquei no que diz respeito à questão racial, que é de se valorizar, correto, e a questão social. Mas eu concordo contigo no sentido de ampliar e que os nossos eleitores fiquem atentos às pessoas que irão utilizar esse discurso, rapidinho, Débora, que é um discurso legítimo, mas a gente precisa saber se de fato os candidatos ao longo da sua história sempre defenderam essas pautas nas suas ações e trajetórias, principalmente quem tem mandato eletivo ao longo dos últimos 4 anos. Pois não, Débora. E assim, a gente sempre está pedindo para que os eleitores sejam criteriosos na hora de escolher, né, seus representantes, porque assim, decisões que são tomadas lá em cima passa aqui por baixo, né? E esses prefeitos e vereadores que serão eleitos o ano que vem fortalecerão as campanhas, as futuras campanhas para presidente e para deputados estaduais e federais e governos do estado. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque assim, tem pautas, igual a gente está falando, essa questão da violência que vem em crescente, né, em todo o país. Então, quais são os representantes que de fato tomam medidas efetivas para coibir a ação de criminosos? Quais são os que votam contrário à população? Então, passa aqui por baixo. Então, a gente tem que esquecer um pouco essa questão de narrativas, de vitimismo e levar em consideração a capacidade do candidato. É um candidato que dialoga com toda a sociedade, que tem projetos técnico aprovados, haja vista isso, que boa parte dos candidatos já tem mandato, né? Pelo menos os dois que são os nomes mais fortes já têm mandatos. Então, quais são os trabalhos desenvolvidos por esses dois candidatos? Contemplaram a sociedade de uma forma positiva, né? Então, são questionamentos que a gente faz e que a gente tem que estar atento a isso. É a questão da capacidade de governança, porque essa questão de cor de pele é o que menos importa. A gente olha a capacidade de gerir, que não tem nada a ver se é branco, se é pardo, se é preto, não. Eu quero saber qual é a sua capacidade de administrar a cidade, de dialogar com a sociedade. É isso que para mim conta, né? Perfeito, Débora. Mais para você uma coisa? Não, contemplado. Eu só tenho uma coisa a dizer no meio disso tudo. E a pista, nada ainda? A pista do Jatobá, você quer dizer? Sim, nada ainda. Jatobá e Lagoa da Boa Vista. Isso. Lembrei do áudio, o Pix, nada ainda. Jatobá agora eu vou dizer e Lagoa da Boa Vista pista, também. Nada ainda. Oi, Nilson. Denis Pinto colocou aqui o seguinte, abre aspas, acho difícil o Cajado deixar Dalvo. Ele é hoje o que é por causa de Dalvo. Ou seja, Denis Pinto participando aqui do nosso debate a partir do momento que a gente abriu essa especulação, ou melhor, essa interrogação. É a pergunta, isso, viu, Denis? A pergunta que fica no porque ar. Assim, Cajado, Fábio não é o Zé Carlos. Fábio mostrou o que é nesses 8 anos, quer dizer, 7 anos e alguma coisa. Vai completar 8. Já de governo, nos 4 anos primeiro, né? Que é isso que a gente tem que fazer o ponto. Eu acho difícil hoje o Cajado, 11/12/2023, tá? Para o pessoal não pegar o corte, deixar o Fábio, hoje. Então pode ser que haja uma grande negociação, que sentem, que se decidam, porque o que a gente está trazendo aqui é porque é muito post jogado na rede social. Correto. E às vezes proposital,
E a nossa função é estar debatendo essas questões e fazendo filtro, Nerivaldo, porque assim, como, nesse né? momento vai ter várias informações, inclusive informações até talvez inverídicas, certo? Isso. Ou o nosso papel aqui é estar fazendo esse filtro, e para além, muitas vezes, desse debate, que ele se concentra muitas vezes em algumas bolhas, que é normal da política, certo? É normal da política, mas o nosso papel aqui é tentar ultrapassar necessariamente as bolhas que existem. Eu acho que a colega Débora acabou de fazer algumas observações importantes nesse sentido. Eu só discordo, que eu acho que a partir do momento que qualquer candidato traz as suas origens, isso não é vitimismo, isso é fato histórico e precisa ser respeitado, ponto. Mas ao mesmo tempo concordo com ela, porque a gente não pode restringir, escolher o candidato apenas do ponto de vista dos fatores históricos relacionados à questão social, à questão racial, mas também a sua capacidade técnica, a sua capacidade orgânica, né? Principalmente, como ela bem colocou, no sentido de gerir a cidade. E ela trouxe algo interessante, Nerivaldo, até aqui no calor do debate, aqui a gente conversando, fazendo os comentários, eu não havia pensado. São 2 candidatos atualmente aí, pelo menos o que se apresenta como da situação e da oposição, que tem mandatos. E isso tem um peso importante, e isso quem ganha é o eleitor, no sentido de poder avaliar de uma maneira paritária ali, já que cada um tem mandatos, são vereadores atualmente, correto? E isso é importante aí para que os eleitores se atentem nesse sentido. Pra gente ficar mais, Débora, pra gente ficar fora porque a gente trouxe aqui as indagações com Jorginho, Léo, Giovanni, Marinho e Manuela. Né? São as interrogações que em breve a gente vai ter resposta, né? Léo Ataíde, salvo engano, também, né? Jorginho, Léo, que é Léo Ataíde, Giovanni, Marinho e Manuela. A gente tem do outro lado, que é importante deixar bem claro, que é o Juscelino Duarte, que é presidente da Assise, que não depende nada disso aí. E a gente pode utilizar aquela expressão correndo por fora, no sentido... correndo por fora, porque não tem nenhuma afinidade ou aproximação ideológica com nenhum dos grupos, digamos assim. Que está aberto, né? Que não até o momento, né, Até o momento não está dependendo. Sem partido até então, Juscelino Duarte, que corre por fora. E Neto da Pousada, que é o candidato, né, que vem apresentando melhor pontuação, que isso aí a gente vê nas pesquisas, até na própria rede social, né, quando traz, da oposição. Da oposição. E falando em verdades e mentiras, em fake news... Da oposição que ainda o governo do estado, e provavelmente ainda vai demorar um pouco, não sinalizou o apoio. E isso é determinante no processo, o apoio do governo do estado por meio do atual governador Jerônimo. Ou seja, o tabuleiro da política local de Ceabra, ele vai se movendo conforme o passar do tempo e conforme se aproxima. Esse tabuleiro do xadrez que envolve a política local, eu acho que ainda tem muitas peças a se movimentar. E a gente aqui, para qualquer candidato, tá? Saiu fake news, a gente vem, o candidato pode entrar em contato com a gente, seja quem for. Ô Nerisvaldo, aquele material, aquela foto que saiu sobre mim é um fake news, um Juscelino, a própria Neném, né? O próprio Neto. Hoje quem me ligou foi o Neto. Nerisvaldo, avise o pessoal que essa foto que saiu aí, que ele está na mesa ali com várias pessoas, né, da cidade de Ceabra, inclusive o prefeito Rochinha, ele disse que essa foto não é de agora, é de 2022, tá? Então nosso programa aqui, quando algum pré-candidato falar, desmente tal foto, desmente tal comunicado, tal recado, a gente vai estar aqui trazendo. A foto é verídico, o que não é verídico talvez é a data. Porque o pessoal está colocando como se fosse de agora, né? Isso, é importante esse final de semana esse esclarecimento. Obrigado, professor. É importante esse esclarecimento. É sempre assim. Aquela entrevista não foi de agora. Porém, a data da foto. Agora, gente, só para encerrar uma pergunta. Política é assim, rede, viu, gente? Vá que eu vou ler o comentário de Jada aqui no YouTube. E eu tô lendo os comentários que relacionados à pauta. Perdendo pro professor, mas vamos lá. É o ponto aí, viu? Mas vamos lá. Aquele candidato que falou, que afirmou que não seria mais vereador, mantém essa postura? Eu acho que mantém, viu? Como é? Tá falando de Jorginho, né? Isso, Jorginho. Eu acho que mantém. Afirmou que não seria mais candidato a vereador. Ele vai manter essa postura? Eu acho que mantém, porque ele foi claro, não sou mais candidato. Ele nem foi pela questão dele, foi a questão pelos colegas que o acompanham, que ele falou que não seria certo com os colegas que estão comigo, mas o questionamento é, a partir de hoje, como é que vai funcionar? Né? Ele vai continuar no grupo, estou com um grupo, vou respeitar a opinião, não sou mais candidato a vereador, mas ele pode apoiar alguém, ele pode ser candidato a vice, né? Ele pode apoiar um irmão, um primo, um parente a ser... São os questionamentos que só ele pode nos falar. Muito bem. Aqui é o seguinte, professor, Jader Alves disse assim, Ceabra precisa de um candidato sem ligação com antigos grupos dos coronéis. É a opinião de Jader. E mais uma vez, só para explicar, a gente não comenta
a opinião dos nossos. E estamos dando prioridade a esses dois comentários que eu li, o que Bolt acabou de ler, porque é o tema, né, professor? É o tema da mesa no momento, e mas aí, daqui a pouco o Emilson vai chamar os demais que estão participando aí. Dizendo assim, é interessante que a neurociência nos convida para olhar mais para o horizonte do que para a origem. Tá aí uma reflexão. Perfeito. Briga, professor. Palmas. Tá aí, ó, Débora, cadê o pessoal? Vamos lá, velho. Aí, ó, tudo no tema, viu, Bolt? Podemos chamar o intervalo comercial? Podemos sim, né, Erisvaldo? Tá bom? Gente, ó, vamos pro intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Aos apaixonados de plantão, respirem, toma uma água, tá? A gente vai ter mais análises aqui, o professor tem uma opinião, a Débora tem a dela, eu tenho a minha. Às vezes a gente acrescenta no comentário do outro, que é muito normal, e o debate na mesa gira, tá? Então, você que está em casa, que não era acostumado, porque isso é novo aqui pro povo, né? Isso é novo, viu, Débora? Olha, tá falando de política. Olha, estão comentando sobre Dálvio, sobre Rochinha, sobre Fábio. Que é isso? É novo. A gente vai ter isso, claro que não todo dia. Provavelmente uma vez por mês, tá? Porque a gente sabe também como é que é a pressão. Então, respira, bebe uma água, toma uma água, tá? Esse material vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, para não ficar trabalhando com corte.